What effect does carrying a load have on a vehicle's braking ability? It increases the distance required to stop. Qual o efeito de carregar uma carga na capacidade de frenagem de um veículo? Resposta: aumenta a distância necessária para parar. What effect does towing a loaded trailer have on stopping ability? It increases the stopping distance. Qual o efeito de rebocar um trailer carregado na capacidade de frenagem? Resposta: aumenta a distância de frenagem. Which type of road user is particularly badly affected by the air turbulence caused by a passing high-sided vehicle? Pedestrians. Qual tipo de usuário da via é particularmente afetado pela turbulência do ar causada pela passagem de um veículo com a lateral alta? Resposta: pedestres. What is the effect on a motorcyclist when being overtaken by a large vehicle? The motorcyclist can be blown off course. Qual é o efeito sobre um motociclista ao ser ultrapassado por um veículo grande? Resposta: o motociclista pode ser desviado da rota. When approaching a roundabout, what precaution should the driver take to avoid rollover? Reduce speed. Ao se aproximar de uma rotatória, que precaução o motorista deve tomar para evitar capotamento? Resposta: reduza a velocidade. What should a driver be aware of when driving a vehicle that has a high center of gravity? The vehicle with the higher center of gravity is more likely to roll over on a bend or roundabout. O que um motorista deve estar ciente ao dirigir um veículo com centro de gravidade alto? Resposta: o veículo com o centro de gravidade mais alto tem maior probabilidade de capotar em uma curva ou rotatória. Which type of vehicle is more likely to be affected by the air turbulence caused by a passing high-sided vehicle? Bicycles. Qual tipo de veículo tem maior probabilidade de ser afetado pela turbulência do ar causada pela passagem de um veículo com a lateral alta? Resposta: bicicletas. When a vehicle is stationary on level ground, what force is acting on it? Gravity. Quando um veículo está parado em terreno plano, qual força está agindo sobre ele? Resposta: gravidade. What effect would cornering forces have on people traveling in a vehicle? Thrown towards the outside of the bend. Qual o efeito das forças de curva sobre as pessoas que viajam em um veículo? Resposta: arremessado para fora da curva. What type of energy is stored up by a moving vehicle? Kinetic. Que tipo de energia é armazenada por um veículo em movimento? Resposta: cinética. On a downhill gradient, which of the following effects will gravity have? Increase stopping distances. Em uma descida, qual dos seguintes efeitos a gravidade terá? Resposta: aumentar as distâncias de parada. On an uphill gradient, which of the following effects will gravity have? Increase the engine power needed to move the vehicle forward. Em uma subida, qual dos seguintes efeitos a gravidade terá? Resposta: aumentar a potência do motor necessária para mover o veículo para frente. Which factor could cause a reduction in a tire's grip on the road surface? The condition of suspension components. Qual fator pode causar uma redução na aderência do pneu na superfície da estrada? Resposta: a condição dos componentes da suspensão. What should a driver do when involved in an incident where nobody is injured, but the vehicles are causing a danger or obstruction on the road? Take care when moving damaged vehicles and make every effort to warn other traffic. O que um motorista deve fazer quando envolvido em um incidente em que ninguém se feriu, mas os veículos estão causando perigo ou obstrução na estrada? Resposta: tome cuidado ao mover veículos danificados e faça todo o possível para alertar o restante do tráfego.
What should a driver do if involved in an incident where there is damage to property only? It is not necessary to report it to the Gardaí provided it has been reported to the property owner. O que um motorista deve fazer se estiver envolvido em um incidente com danos apenas à propriedade? Resposta: não é necessário relatar à guarda, desde que tenha sido relatado ao proprietário do imóvel. What should a driver do where a person has been injured in a collision? Move the victim only if there is a risk of fire or further injury. O que um motorista deve fazer quando uma pessoa se fere em uma colisão? Resposta: mova a vítima somente se houver risco de incêndio ou ferimentos adicionais. What type of drink should be given to a person who has been injured in a collision? No drink should be given. Que tipo de bebida deve ser dada a uma pessoa ferida em uma colisão? Resposta: nenhuma bebida deve ser dada. What should a driver do to assist a person who is unconscious following a collision? Try to keep the person warm with a blanket or overcoat. O que um motorista deve fazer para ajudar uma pessoa inconsciente após uma colisão? Resposta: tente manter a pessoa aquecida com um cobertor ou sobrecapa. Who should first be contacted where a person has been injured in a collision? The emergency services. Quem deve ser contatado primeiro quando uma pessoa se fere em uma colisão? Resposta: os serviços de emergência. If a driver is involved in a serious collision with an uninsured motorist where nobody is injured, who should it be reported to? The driver's insurance company and the Gardaí. Se um motorista se envolver em uma colisão grave com um motorista sem seguro, sem ferimentos, a quem o relato deve ser feito? Resposta: a seguradora do motorista e a Gardaí. What should a driver do if involved in a collision with another vehicle where nobody is injured? Exchange all relevant details with the other driver. O que um motorista deve fazer se estiver envolvido em uma colisão com outro veículo sem que ninguém fique ferido? Resposta: troque todos os detalhes relevantes com o outro motorista. What should a driver do if they arrive at the scene of a collision involving a vehicle carrying hazardous materials? Keep well clear and call the emergency services. O que um motorista deve fazer se chegar ao local de uma colisão envolvendo um veículo transportando materiais perigosos? Resposta: mantenha-se bem afastado e ligue para os serviços de emergência. A driver has stalled in the middle of an unguarded level crossing and cannot restart the engine. The warning bell is ringing. What should the driver do? Walk clear of the crossing and phone the signal operator so that trains can be stopped. Um maquinista parou no meio de uma passagem de nível desprotegida e não consegue dar partida no motor. O sinal de alerta está tocando. O que o maquinista deve fazer? Resposta: afaste-se da passagem de nível e ligue para o operador do semáforo para que os trens possam ser parados. What is the immediate effect of a head-on collision between two cars at speed? All persons in each vehicle are thrown violently forward. Qual é o efeito imediato de uma colisão frontal entre dois carros em alta velocidade? Resposta: todas as pessoas em cada veículo são lançadas violentamente para a frente. When should a driver use their hazard warning lights? When the vehicle has broken down. Quando um motorista deve usar o pisca-alerta? Resposta: quando o veículo estiver quebrado. When should a driver use their vehicle's hazard warning lights? When causing an unavoidable obstruction. Quando um motorista deve usar o pisca-alerta do seu veículo? Resposta: ao causar uma obstrução inevitável. When should a driver use their vehicle's hazard warning lights? When broken down and causing an obstruction. Quando um motorista deve usar o pisca-alerta do seu veículo? Resposta: quando o carro estiver quebrado e causando uma obstrução. In the event of a breakdown or incident on a regional road, how should the driver warn following traffic? Place a red warning triangle on the road
a short distance back from the vehicle involved. Em caso de pane ou incidente em uma estrada regional, como o motorista deve alertar o tráfego da frente? Resposta: coloque um triângulo de advertência vermelho na estrada a uma curta distância do veículo envolvido. Under what circumstances should a driver use an emergency red warning triangle? In the event of an incident or breakdown. Em que circunstâncias um motorista deve usar um triângulo vermelho de advertência de emergência? Resposta: em caso de incidente ou pane. Not knowing the height of your vehicle could lead to an incident with which of the following? Bridges. Não saber a altura do seu veículo pode levar a um incidente com qual dos seguintes? Resposta: pontes. What is the estimated cost, including lost output, human costs, medical cost, property loss, insurance, and policing of a road death in Ireland? €2,600,000. Qual é o custo estimado, incluindo perda de produção, custos humanos, custos médicos, perda de propriedade, seguro e policiamento, de uma morte no trânsito na Irlanda? Resposta: €2,600,000. If a vehicle breaks down, where should the driver stop? As far to the left as possible. Se um veículo quebrar, onde o motorista deve parar? Resposta: o mais à esquerda possível. In the event of an engine compartment fire, what action should a driver take? Spray foam through the grille. Em caso de colisão no compartimento do motor, qual ação o motorista deve tomar? Resposta: borrife espuma pela grade. What is the quickest way to warn other traffic of a crash? Use hazard lights. Qual é a maneira mais rápida de alertar o restante do tráfego sobre um acidente? Resposta: use as luzes de emergência. In order to inform the emergency services of a crash, what telephone number should be called? 112. Para informar o serviço de emergência sobre um acidente, qual o número de telefone deve ser chamado? Resposta: 112. When calling for help on an emergency telephone on the motorway, who does the call go to? The Gardaí. Ao pedir ajuda em um telefone de emergência na rodovia, para quem a chamada é direcionada? Resposta: à Gardaí. Where an injured person is discovered lying in the road, when should they be moved? If the person needs CPR. Quando uma pessoa ferida é encontrada caída na estrada, quando ela deve ser removida? Resposta: se a pessoa precisar de RCP. When dealing with crash victims, remember A, B, C. What does A stand for? Airway. Ao lidar com When dealing- vítimas de acidentes, lembre-se de ABC. O que significa A? Resposta: vias aéreas. What is good basic first aid for a person who has been burned? Apply cold water to the burn. O que são bons primeiros socorros básicos para uma pessoa que sofreu queimaduras? Resposta: aplique água fria na queimadura. When dealing with crash victims, remember A, B, C. What does B stand for? Breathing. Ao lidar com vítimas de acidentes, lembre-se de ABC. O que significa B? Resposta: respiração. When dealing with accident victims, remember A, B, C. What does C stand for? Circulation. Ao lidar com vítimas de acidentes, lembre-se de ABC. O que significa C? Resposta: circulação. What should a driver do if their vehicle catches fire while driving? Pull over and stop safely as soon as possible. O que um motorista deve fazer se seu veículo pegar fogo enquanto dirige? Resposta:
Encoste e pare com segurança o mais rápido possível. While driving through a tunnel with smoke or fire coming from the vehicle in front, what should a driver do first? Stop and turn off the engine. Ao dirigir em um túnel com fumaça ou fogo saindo do veículo da frente, o que o motorista deve fazer primeiro? Resposta: pare e desligue o motor. What should a driver do first in the event of their vehicle breaking down? Switch on the hazard warning lights. O que o motorista deve fazer primeiro caso seu veículo quebre? Resposta: ligue o pisca-alerta. How many road deaths were there in Ireland in 2017? 158. Quantas mortes no trânsito ocorreram na Irlanda em 2017? Resposta: 158. What is the benefit of driving with anticipation and awareness? A reduction in accident risk. Qual é o benefício de dirigir com antecipação e consciência? Resposta: uma redução no risco de acidentes. Why is it important to ensure that the vehicle headlights are correctly aligned? To enable the driver to see properly. Por que é importante garantir que os faróis do veículo estejam alinhados corretamente? Resposta: para permitir que o motorista enxergue corretamente. In general, how frequently should a vehicle's lights be checked? Daily before driving. Em geral, com que frequência as luzes de um veículo devem ser verificadas? Resposta: diariamente, antes de dirigir. What effect can a broken lens have on headlights? It can reduce and distort the beam. Qual o efeito de uma lente quebrada nos faróis? Resposta: pode reduzir e distorcer o facho. A driver wishes to drive at night, but the offside, right-hand side headlight bulb is blown. What should the driver do? Not drive until the bulb is replaced. Um motorista deseja dirigir à noite, mas a lâmpada do farol do lado esquerdo está queimada. O que o motorista deve fazer? Resposta: não dirija até que a lâmpada seja trocada. Is it allowed for a vehicle to be driven on a public road when the brake lights are not working? No, it is never permitted to be driven. É permitido dirigir um veículo em via pública quando as luzes de freio não estão funcionando? Resposta: não, nunca é permitido dirigir. What does this light mean? The battery is not charging. O que esta luz significa? Resposta: a bateria não está carregando. What does this light mean? The high beam headlights are switched on. O que esta luz significa? Resposta: os faróis altos estão acesos. What does this light mean? Low engine oil level. O que esta luz significa? Resposta: nível baixo de óleo do motor. What does this light mean? Directional indicator on. O que esta luz significa? Resposta: indicador de direção ligado. What should a driver do if the right-hand headlight bulb fails when driving at night? Have the bulb replaced immediately. O que um motorista deve fazer se a lâmpada do farol direito queimar ao dirigir à noite? Resposta: troque a lâmpada imediatamente. What effect do the hazard warning lights have on the brake lights? They have no effect. Qual o efeito das luzes de emergência nas luzes de freio? Resposta: elas não têm efeito. What lighting must be on a two-axle car trailer? Indicators, brake lights, rear number plate light, red reflectors and rear tail lights. Qual iluminação deve haver em um reboque de 2? Resposta: indicadores, luzes de freio, luz da placa traseira, refletores vermelhos e lanternas traseiras. How does the driver know the vehicle's total load carrying capacity? By referring to the vehicle manufacturer's specification.
Como o motorista sabe a capacidade total de carga do veículo? Resposta: consultando as especificações do fabricante do veículo. What determines the maximum allowed towing capacity of a vehicle? The manufacturer's specifications. O que determina a capacidade máxima de reboque permitida de um veículo? Resposta: as especificações do fabricante. What effect can overloading a vehicle have on its road holding? The load can make the vehicle more difficult to control. Qual o efeito que a sobrecarga de um veículo pode ter em sua aderência à estrada? Resposta: a carga pode tornar o veículo mais difícil de controlar. What would be the effect of overloading a vehicle with passengers or goods? It would reduce the driver's ability to control the vehicle. Qual seria o efeito de sobrecarregar um veículo com passageiros ou mercadorias? Resposta: isso reduziria a capacidade do motorista de controlar o veículo. What effect could an unevenly distributed load have on a vehicle? It could make the vehicle unstable while turning. Qual o efeito que uma carga distribuída de forma desigual pode ter em um veículo? Resposta: pode tornar o veículo instável ao fazer curvas. What is the risk of driving an overloaded vehicle? The vehicle can become unstable. Qual é o risco de dirigir um veículo sobrecarregado? Resposta: o veículo pode ficar instável. When lifting a load, what is the best posture for a driver to maintain? Straight back, but inclined forwards. Ao levantar uma carga, qual é a melhor postura para um motorista manter? Resposta: costas retas, mas inclinadas para a frente. Where a driver using a well-maintained handling aid needs to move a heavy load on an uneven surface, up to what percentage of the load weight may be needed to move it? 10%. Quando um motorista, usando um dispositivo de auxílio de manuseio bem conservado, precisa mover uma carga pesada em uma superfície irregular, até que porcentagem do peso da carga pode ser necessária para movê-la? Resposta: 10%. What is the term used to describe the science of fitting the job to the worker? Ergonomics. Qual é o termo usado para descrever a ciência de adaptar o trabalho ao trabalhador? Resposta: ergonomia. What is the first step in lifting safely? Assessing the load. Qual é o primeiro passo para levantar peso com segurança? Resposta: avaliando a carga. Where should passengers' heavy luggage be stored? In the luggage compartment. Onde a bagagem pesada dos passageiros deve ser guardada? Resposta: no compartimento de bagagem. What should a driver do if condensation is affecting the vehicle's windows? Dry the windows with a cloth and then use the demister system. What should a driver do if condensation is affecting the vehicle's windows? Dry the windows with a cloth and then use the demister system. O que um motorista deve fazer se a condensação estiver afetando os vidros do veículo? Resposta: seque os vidros com um pano e, em seguida, use o sistema desembaçador. How can sunlight affect visibility in a car with dirty windows? It can seriously reduce visibility. Como a luz solar pode afetar a visibilidade em um carro com vidros sujos? Resposta: pode reduzir seriamente a visibilidade. What should a driver do before entering a tunnel? Check that the height of the vehicle is suitable for the tunnel. O que um motorista deve fazer antes de entrar em um túnel? Resposta: verifique se a altura do veículo é adequada para o túnel. What should a driver do before starting a journey on which they will encounter a tunnel? Check the tunnel height before starting the journey.
O que um motorista deve fazer antes de iniciar uma viagem na qual encontrará um túnel? Resposta: verifique a altura do túnel antes de iniciar a viagem. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Driving during rush hour traffic. Ao estimar o tempo de uma viagem, para que o motorista deve reservar tempo extra? Resposta: dirigindo durante o trânsito da hora do rush. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Mandatory rest breaks. Ao estimar o tempo de uma viagem, para que o motorista deve reservar tempo extra? Resposta: pausas obrigatórias para descanso. A driver comes to a bridge with a weight limit that is lower than their vehicle's weight. What should the driver do? Turn around and find an alternative route. Um motorista chega a uma ponte com um limite de peso inferior ao peso do seu veículo. O que o motorista deve fazer? Resposta: dê meia volta e encontre uma rota alternativa. When driving a low-loader vehicle with a wide load, what should a driver allow for? Narrow bridges. Ao dirigir um veículo de plataforma baixa com uma carga larga, o que o motorista deve levar em consideração? Resposta: pontes estreitas. How can sunlight affect visibility in a vehicle with grimy windows? Visibility is reduced. Como a luz solar pode afetar a visibilidade em um veículo com janelas sujas? Resposta: a visibilidade é reduzida. Who is responsible for supplying any personal protective equipment, PPE, required by the driver? The employer. Quem é responsável por fornecer qualquer equipamento de proteção individual, EPI, exigido pelo motorista? Resposta: o empregador. To ensure that personal protective equipment, PPE, is maintained in serviceable condition, when should it be inspected? Before initial use during each work shift. Para garantir que o equipamento de proteção individual, EPI, seja mantido em condições de uso. Quando ele deve ser inspecionado? Resposta: antes do uso inicial durante cada turno de trabalho. Where personal protective equipment, PPE, is found to be defective or damaged on inspection, when must it be repaired or replaced? Before initial use on each work shift. Quando um equipamento de proteção individual, EPI, for considerado defeituoso ou danificado na inspeção, quando ele deve ser reparado ou substituído? Resposta: antes do uso inicial em cada turno de trabalho. In general, how should children under 3 years of age be secured in a vehicle? They should always be secured in the correct child seat. Em geral, como crianças menores de 3 anos devem ser presas em um veículo? Resposta: elas devem sempre ser presas no assento infantil correto. Can a child under the age of 3 years be carried unrestrained in the vehicle's front passenger seat? No, an infant must always be restrained in the correct child seat. Uma criança menor de 3 anos pode ser transportada sem restrição no banco do passageiro dianteiro do veículo? Resposta: não, um bebê deve sempre ser transportado na cadeirinha correta. What safety equipment must be carried on a bus or minibus? A fire extinguisher and first aid kit. Quais equipamentos de segurança devem ser transportados em um ônibus ou micro-ônibus? Resposta: um extintor de incêndio e um kit de primeiros socorros. What would make a pedestrian more visible to a driver at night? Wearing a high-vis jacket. Ver explicação. O que tornaria um pedestre mais visível para um motorista à noite? Resposta: usar uma jaqueta de alta visibilidade. If possible, what should a driver do before they use a fire extinguisher on a vehicle fire? Use the battery isolation switch. Se possível, o que um motorista deve fazer antes de usar um extintor de incêndio em um veículo em chamas? Resposta: use o interruptor de isolamento da bateria.
When loading or unloading at nighttime, what is the most essential item of personal protection equipment (PPE) required by the driver? High visibility clothing. Ao carregar ou descarregar à noite. Qual é o item mais essencial de equipamento de proteção individual (EPI) exigido pelo motorista? Resposta: roupas de alta visibilidade. Why should a driver adjust their head restraint before starting a journey? To provide support to the neck in the event of a collision. Por que um motorista deve ajustar o apoio de cabeça antes de iniciar uma viagem? Resposta: para fornecer suporte ao pescoço em caso de colisão. What is the purpose of daytime running lights on a vehicle? To increase the vehicle's visibility in daylight hours. Qual é a finalidade das luzes de circulação diurna em um veículo? Resposta: para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia. Which of the following statements is true in relation to tire pressure and driving on a motorway? The driver should ensure that tire pressure is correct, in line with the manufacturer's recommendations. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à pressão dos pneus e à direção em uma rodovia? Resposta: o motorista deve garantir que a pressão dos pneus esteja correta, de acordo com as recomendações do fabricante. How would a driver know that a brake light bulb is not working? By standing at the rear of the vehicle and checking as another person presses the brake pedal. Como o motorista saberia que a lâmpada da luz de freio não está funcionando? Resposta: ficando na parte traseira do veículo e verificando enquanto outra pessoa pressiona o pedal do freio. What should a driver do if a system warning light lights up on the dashboard of their vehicle whilst driving? Stop and check the problem. O que um motorista deve fazer se uma luz de advertência do sistema acender no painel do veículo enquanto dirige? Resposta: pare e verifique o problema. What should a driver do if a red system warning light lights up on the dashboard of their vehicle? Stop and investigate the cause. O que um motorista deve fazer se uma luz vermelha de advertência do sistema acender no painel do veículo? Resposta: pare e investigue a causa. What is the purpose of the red reflectors at the rear of a vehicle? They reflect light at night to make other road users aware of the vehicle. Qual é a finalidade dos refletores vermelhos na traseira de um veículo? Resposta: eles refletem a luz à noite para alertar outros usuários da via sobre a presença do veículo. If, when driving along, the driver notices that the engine power is lower than normal, what should they do? Have the vehicle checked by a competent person. Se, ao dirigir, o motorista perceber que a potência do motor está abaixo do normal, o que deve fazer? Resposta: leve o veículo para ser verificado por uma pessoa competente. While driving, a driver notices a strong smell of fuel. What should they do? Stop where safe and investigate. Enquanto dirige, o motorista percebe um forte cheiro de combustível. O que ele deve fazer? Resposta: pare em um local seguro e investigue. While driving, the driver notices the vehicle temperature gauge showing red. What should they do? Stop in a safe place and have the problem investigated. Enquanto dirige, o motorista percebe que o medidor de temperatura do veículo está vermelho. O que ele deve fazer? Resposta: pare em um local seguro e solicite que o problema seja investigado. What should a driver do if they notice steam rising from the engine compartment? Stop where safe and investigate the cause. O que um motorista deve fazer se notar vapor saindo do compartimento do motor? Resposta: pare em um local seguro e investigue a causa. If a driver notices that structural parts of their vehicle's body have been affected by rust, what should they do? Have it repaired by a competent repair shop. Se um motorista notar que partes estruturais da carroceria de seu veículo foram afetadas pela ferrugem, o que ele deve fazer? Resposta: leve-o para uma oficina mecânica competente para consertar. After changing a wheel on a vehicle,
Which of the following should be checked soon afterwards? The wheel nuts. Após trocar uma roda em um veículo, qual dos seguintes itens deve ser verificado logo em seguida? Resposta: as porcas da roda. In general, how often should a driver check the tire pressure of a vehicle? Regularly. Em geral, com que frequência um motorista deve verificar a pressão dos pneus de um veículo? Resposta: regularmente. What is the main reason for maintaining the correct tire pressures? To help provide optimum road holding. Qual é o principal motivo para manter a pressão correta dos pneus? Resposta: para ajudar a proporcionar uma ótima aderência à estrada. A fault in which component may lead to uneven or excessive tire wear? Suspension. Uma falha em qual componente pode levar ao desgaste irregular ou excessivo dos pneus? Resposta: suspensão. What can be affected by driving on underinflated tires? Fuel consumption. O que pode ser afetado ao dirigir com pneus murchos? Resposta: consumo de combustível. When should tire pressure be checked? When the tires are cold. Quando a pressão dos pneus deve ser verificada? Resposta: quando os pneus estão frios. During a weekly check, a driver notices a badly worn front tire. What should the driver do? Have the worn tire replaced. Durante uma verificação semanal, um motorista percebe um pneu dianteiro muito gasto. O que o motorista deve fazer? Resposta: troque o pneu gasto. What effect could hitting or mounting the curb have on a vehicle's tires? It could damage the sidewalls. Qual o efeito que bater ou subir na guia pode ter nos pneus de um veículo? Resposta: pode danificar as laterais. What does worn tread along the edge of the inside of a tire suggest? Steering alignment may be faulty. O que a banda de rodagem desgastada ao longo da borda interna de um pneu sugere? Resposta: o alinhamento da direção pode estar com defeito. With regard to tires, what should a driver do before starting a long journey? Check the tires are inflated to normal air pressure. Em relação aos pneus, o que um motorista deve fazer antes de iniciar uma longa viagem? Resposta: verifique se os pneus estão calibrados com a pressão de ar normal. Under what circumstances would a driver increase the air pressure in the tires? When taking a journey with additional passengers. Em que circunstâncias um motorista aumentaria a pressão dos pneus? Resposta: ao viajar com passageiros adicionais. What should the driver do to secure the vehicle when changing a front near side, left-hand side wheel? Ensure that the vehicle cannot roll when jacked up. O que o motorista deve fazer para proteger o veículo ao trocar uma roda dianteira do lado esquerdo? Resposta: certifique-se de que o veículo não possa rolar quando levantado com um macaco. What is the most common cause of heavy steering? Underinflated tires. Qual é a causa mais comum de direção pesada? Resposta: pneus murchos. Which of the following is a driver required to keep in good condition? Seat belts. Qual dos seguintes itens um motorista deve manter em boas condições? Resposta: cintos de segurança e estofamento. When attaching a trailer to their vehicle, what must a driver check? That the load is evenly spread. Ao engatar um reboque ao seu veículo, o que o motorista deve verificar? Resposta: se a carga está distribuída uniformemente. When attaching a trailer to their vehicle, what must a driver check? That the trailer coupling is attached securely. Ao engatar um reboque ao seu veículo, o que o motorista deve verificar? Resposta: se o engate do reboque está firmemente preso. With respect to tires, what should a driver check for when carrying out a walk-around check of the vehicle? That they are correctly inflated. Com relação aos pneus,
O que um motorista deve verificar ao realizar uma inspeção geral do veículo? Resposta: se eles estão calibrados corretamente. What should the driver ensure when carrying out an in-cab check of the vehicle? That the horn is working properly. O que o motorista deve garantir ao realizar uma verificação do veículo na cabine? Resposta: que a buzina esteja funcionando corretamente. During the driver walk-around check of the vehicle, what check should be carried out on the mirrors? That all mirrors are secured and adjusted correctly. Durante a verificação geral do veículo pelo motorista, quais verificações devem ser realizadas nos espelhos? Resposta: se todos os espelhos estão presos e ajustados corretamente. During the driver walk-around check of the vehicle, what check should be carried out on the exhaust? Durante a inspeção geral do veículo pelo motorista, quais verificações devem ser realizadas no escapamento? Resposta: que não esteja solto ou excessivamente barulhento. During the driver walk-around check of the vehicle, what check should be carried out on the fuel cap? That it is properly closed and locked. Durante a verificação geral do veículo pelo motorista, quais verificações devem ser realizadas na tampa do tanque de combustível? Resposta: se está devidamente fechada e travada. When carrying out an in-cab check of the vehicle, the driver should ensure which of the following is working properly. Demister. Ao realizar uma verificação do veículo na cabine, o motorista deve garantir que qual dos seguintes itens esteja funcionando corretamente? Resposta: desembaçador. With respect to the lights, what must a driver check for when carrying out a walk-around check of a vehicle? That they are clean and in good condition. Com relação às luzes, o que um motorista deve verificar ao realizar uma inspeção geral de um veículo? Resposta: se elas estão limpas e em boas condições. With regard to vehicle checks, which of the following should the driver check after the walk-around check and prior to leaving the depot? Brakes are operating correctly. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar após a inspeção geral e antes de sair do depósito? Resposta: os freios estão funcionando corretamente. With regard to vehicle checks, which of the following should the driver check when on the road? The ABS or EBS lights do not remain on. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar ao dirigir? Resposta: as luzes do abraços ou ABS não permanecem acesas. With regard to vehicle checks, which of the following should the driver check when on the road? Speed limiter is working correctly. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar ao dirigir? Resposta: o limitador de velocidade está funcionando corretamente. With regard to vehicle checks, which of the following should the driver check when on the road? Speedometer is operating correctly. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar ao dirigir? Resposta: o velocímetro está funcionando corretamente. Tire pressure should be maintained to which of the following specifications for large vehicles? Per the manufacturer's recommendation. A pressão dos pneus deve ser mantida de acordo com qual das seguintes especificações para veículos grandes? Resposta: conforme recomendação do fabricante. What should the driver check before leaving a bus? That it is safe to disembark the bus. O que o motorista deve verificar antes de sair do ônibus? Resposta: que é seguro desembarcar do ônibus. Which of the following is an external vehicle check that must be carried out by the driver? The vehicle access, steps, handholds and surfaces are in good condition. Qual das seguintes opções é uma verificação externa do veículo que deve ser realizada pelo motorista? Resposta: o acesso, degraus, apoios para as mãos e superfícies do veículo estão em boas condições.
Which of the following needs to be confirmed before the bus leaves the depot? ABS, EBS warning lights are working. Qual das seguintes opções precisa ser confirmada antes que o ônibus saia da garagem? Resposta: as luzes de advertência do abraços ABS estão funcionando.